Hoje o Galípolo foi lá na Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara, né, para responder questionamentos sobre um monte de coisa. Fizeram um monte de perguntas para ele se esquivou de todas elas. No final das contas, foi um depoimento que não quis dizer nada no final das contas, não explicou, não esclareceu nada sobre o relacionamento do Banco Master, não falou nada sobre a reunião com o Lula, não conseguiu explicar por que a reunião que ele participou com o Lula e com o Vorcaro não estava na agenda de ninguém. Segundo ele disse, não, o Lula chamou só para tomar um cafezinho ali. Meu amigo, cafezinho com um banco, se você é presidente do Banco Central e tem um cafezinho com alguém que é do banco, você tem que estar na agenda oficial de qualquer jeito, não pode não estar na agenda. Mas era só um cafezinho. Mas era uma reunião no final das contas, né? E ele não confirmou nada do que foi dito, disse não, que o Lula só falou para tratar de forma técnica e não sei o que lá, o que evidentemente é uma mentira. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Tributador do Futuro, Bolsonaro Livre e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Galípolo fez uma reunião em que a principal pauta dele foi reclamar que tinha pouca gente no Banco Central, que tem que contratar mais gente. Vocês sabem, o Banco Central ele agora é independente, mas ele ainda tem uma administração limitada por coisas estatais. Então eles querem agora uma possibilidade do Banco Central ser totalmente independente, como é aqui nos Estados Unidos. Eu acho uma coisa positiva, tá? Eu acho que o Banco Central não deveria nem existir. Mas já que existe, ele ser independente do governo é melhor mesmo, tá? É uma melhor alternativa do que ser um Banco Central subordinado ao governo. E a própria forma como aconteceu o governo Lula mostra isso. Ninguém tem dúvida que se o Lula tivesse ingerência direta no Banco Central no início do governo, teria colocado um economista heterodoxo lá dentro para quebrar a porra toda, subir a inflação e deixa queimar a coisa. Ele acabou tendo que ficar limitado 2 anos pelo Roberto Campos Neto, e depois o próprio Galípolo, quando entrou, já entrou numa pegada mais de manter a inflação, né? É lógico, o Banco Central conteve a inflação, mas não deixa de ser um juros altos, não deixa de ser uma forma também de empobrecer a população. Como eu já expliquei para vocês, juros altos acaba cobrando mais uma vez dinheiro de quem é mais pobre. Por que cobra mais de quem é mais pobre? Porque o pobre não tem alternativa. O rico sempre tem alternativa. O rico pode escolher, se o juros convém eu pego emprestado, se o juros não convém eu não pego emprestado. O rico escolhe, o rico tem alternativa. Quero comprar essa geladeira aqui, vou comprar à vista ou vou comprar parcelado? Eu posso escolher, não tem problema. O pobre não tem essa, o pobre não tem como não comprar parcelado, porque não tem dinheiro para comprar a geladeira ao vivo. O pobre não pode deixar para comprar as coisas amanhã, porque ele precisa comer hoje, né? Comida precisa sair hoje, a comida, não adianta ele chegar amanhã e coisa e tal. Então, esse tipo de coisa acaba sendo sempre um problema que enfraquece o pobre. O ponto central, como eu falei para vocês, é o fato do governo Lula ser um governo gastador. No que você gasta dinheiro, meu amigo, você prejudica o pobre. O Lula acha que não. O Lula acha que eu gastando dinheiro, estou fazendo gás do povo, Bolsa Família, não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo isso é pequenininho perto dos outros gastos do Lula. O Lula botou um monte de afiliado do PT, um monte de sindicalista no governo, gastando dinheiro pra caramba. E toda vez que ele gasta dinheiro, ele prejudica o mais pobre. Ou ele prejudica o mais pobre aumentando o imposto, que mais uma vez, pobre paga mais imposto que o rico, se puder, sai do país. Olha o caso aí do aumento do imposto sobre os mais ricos que o Lula inventou, né? O pessoal tira a empresa aqui do Brasil e pronto, resolve o problema. Rico tem escolha, o pobre não tem escolha, esse é o problema, né? O pobre acaba, se você é CLT, já vem descontado o imposto no seu contra-cheque, não tem nada que você possa fazer, você nem começa a discutir nada, né? O rico escolhe se vai fazer empresa aqui no Brasil, no Paraguai, nos Estados Unidos, onde é que vai fazer a coisa, né? Sempre tem um jeito de dar uma resolvida nesse problema, né? Aí você fala assim, não, beleza, imposto é ruim, né? Então é só o governo imprimir dinheiro. Se o governo imprimir dinheiro, causa inflação. A inflação acaba tirando dinheiro do mais pobre também. Aí o que você faz? Você aumenta os juros para conter a inflação. O que acontece? Os juros também prejudicam o mais pobre. A alta de juros acaba batendo mais, piorando a situação para os mais pobres, muito mais do que para os mais ricos. Os banqueiros no Brasil estão rindo daqui até aqui, ó, com o governo Lula, pô. Inflação, taxa de juros altíssima, o banco ganha dinheiro peidando, cara. Não precisa fazer nada, só botar o dinheiro lá que está ganhando dinheiro, né? Os pobres, ó, todo mundo se ferrando, tendo que comprar coisa cara, né? Então, ou seja, o problema é esse, o que o Lula tinha que fazer é perceber que não tem como melhorar a economia com o governo gastando dinheiro, ao contrário, o governo tem que diminuir de tamanho para justamente aliviar para os mais pobres, né? Enfim,
O Galípolo fez essas coisas técnicas, falou sobre essas coisas técnicas aqui sem entrar em nada, né? O problema do Master estava no uso do dinheiro captado, diz o Galípolo. Perguntaram sobre o Master para o Galípolo, realmente o pessoal fez isso daqui. Segundo ele, a preocupação do Banco Central era que o dinheiro obtido com investidores estivesse sendo direcionado para ativos de baixa qualidade, operações pouco transparentes e estruturas diferentes, difíceis de comprovar. Ou seja, o problema do Master é que o Vorcaro estava jogando dinheiro fora, um monte de investimentos ruins. A gente já sabia disso, tá? Mas se fosse só isso, não era problema. Como eu falei, banco quebrar é um problema? É um problema. Gestão temerária é um problema? É um problema. O caso do Master foi muito mais do que isso. O caso do Master foi uma gestão fraudulenta. O Vorcaro inventou o documento, lá falsificou documento para dizer que tinha dinheiro. Isso tudo associado a muitos contatos dentro da política no Brasil, tá? Durante a audiência na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado, Galípolo afirmou que a quebra do Banco Master não representa risco sistêmico por tratar-se de um banco da série C, um banco relativamente pequeno. E ele tem razão nisso, tá? Mas repara que aquilo que eu falei para vocês, né? Todo banco vive de credibilidade. No que quebrou o Master, os bancos associados ao Master começaram a quebrar também. Teve um monte, o Will Bank, o Pleno, não sei mais quem, o Fictor, um monte de outros bancos e coisas quebraram também, né? E embora fossem todos pequenos e coisa e tal, né? Daqui a pouco começa. Por exemplo, o BRB agora está em dificuldade. O BRB já seria da série B do sistema financeiro, né? Se o BRB quebrar, a situação pode ficar mais crítica. Vai chegar nos bancões? Eu acho pouco provável. Eu acho que tipo assim, a Bradesco vai quebrar, Nubank vai quebrar. Não, não acho. Esses grandões não vão quebrar. Agora, pode quebrar mais banco por aí, né? Não sei, o Digimais, o pessoal está dizendo que está complicado, né? Porque o que acontece nesse caso? Lembra que eu falo para vocês, o ativo do banco é a credibilidade. No momento que você está na dúvida se o seu banco vai sobreviver ou não, o que você faz? Você tira dinheiro daquele banco. Não, se eu estou na dúvida, eu vou tirar dinheiro de lá. E qualquer banco, se você tira o dinheiro, se todos os clientes tiram o dinheiro do banco por problema de credibilidade, o banco quebra. Nenhum deles. O Itaú e o Bradesco vale a mesma coisa. Se todos os clientes do Bradesco tirarem o dinheiro do Bradesco, o Bradesco quebra, como qualquer banco quebra. Nenhum deles tem condição de suportar isso, né? Aí qual que é o problema? As pessoas que tinham dinheiro em bancos menores começam a olhar, ih, peraí, o Master quebrou não sei o que lá, quebrou não sei o que lá, quebrou não sei o que lá. Eu tô aqui nesse banquinho com o meu dinheiro aqui nesse banquinho, eu acho que eu vou tirar o meu dinheiro desse banquinho, porque né, vai que ele quebra também, né? Ou seja, a credibilidade é uma merda, essa coisa pode expandir, né? Então, eu acho que não vai ter mais grandes coisas aqui, mas eu ainda acho que pode quebrar banco pequeno no Brasil ainda. Isso sem contar o BRB. Se chegar no BRB, meu amigo, aí a coisa é outra história, né? E o Galípolo declarou que a crise financeira de 2008 houve um movimento global de aumento na regulamentação sobre os bancos. Os custos mais elevados levaram parte da intermediação financeira para instituições não bancárias, né? Que é o caso de uma série de fintechs e coisa e tal. Então esse é o problema que, segundo ele, é o que ele declarou. Agora, ele não quis entrar no assunto de qual o papel dele nessa história. O Lula, de fato, falou para o Vorcaro não vender o banco, porque a gente tem essa informação dos jornais, que o Lula falou para o Vorcaro para não vender o banco, porque o Galípolo ia entrar no Banco Central e ia resolver tudo. Ou seja, isso aí foi a origem da merda toda, né? Se o Lula vende o banco dele para o André Esteves lá atrás, em 2024, não teria problema nenhum, né? Porque seria, quer dizer, teria problema, mas teria problema entre bancos privados, o que é muito melhor, né? Afeta muito menos aqui. Galípolo diz que Lula orientou tratar o caso do Master de forma técnica. Ou seja, ele mentiu, né? Porque todo mundo sabe que ele falou mesmo para segurar para o cara do Master não vender o Master, porque ele iria lidar desse assunto, né? Dizer que de forma técnica é lorota. Desde quando o Lula faz isso, né? E ainda teve aqui, ó, Lula chamou Galípolo para tomar um cafezinho com o Vorcaro, dizendo que era um tema do Banco Central, mas não estava na agenda oficial. Ou seja, essa foi a desculpa, né? Perguntaram para o Galípolo por que teve uma reunião no Palácio do Planalto, ele com o Lula, com 3 ministros, e o Vorcaro, e não estava na agenda de ninguém, uma reunião que não teve agenda na coisa de ninguém. E aí ele falou, não, que só chamaram para tomar um cafezinho, vamos lá tomar um café. Cara, meu amigo, não tem esse papo não, cara. Isso aqui, ele entregou que foi uma reunião subterrânea, né? Uma reunião transgressora, fora das normas, porque um presidente do Banco Central tem que prestar conta do que está fazendo. A outra coisa que ele não falou foi o que tinha no conteúdo das reuniões, todas referentes ao Banco Master, que o Banco Central botou em sigilo,
Por que está tudo em sigilo, cara? A gente quer saber. O Alexandre de Moraes foi lá pedir coisa para o Banco Master. Existe essa denúncia nos jornais. A gente não sabe, o Galípolo não confirma, mas deveria haver o registro dessas informações sobre os contatos do Alexandre de Moraes no Banco Master, lá no Banco Central, né? A gente sabe que o Alexandre de Moraes estava empenhado em fazer com que o Banco Central aceitasse a venda do Master para o BRB, o que teria sido muito pior, tá? Teria quebrado o BRB e o Master, né? Aqui, ó. Galípolo dizendo que seu recorde é negativo, provavelmente terá que escrever uma terceira carta aberta para anunciar que o Banco Central não conseguirá bater a meta de inflação com menos de 2 anos, mesmo com a Selic em quase 15% e o dólar acima dos 5%, né? Pois é, o problema é esse, né? Enquanto o Lula continua gastando dinheiro como se não houvesse amanhã, sempre você vai ter inflação alta, imposto alto e taxa de juros alta. Não tem alternativa. E o pior, para nada. Porque o Lula acha que esses gastos todos que ele está gerando, que ele está aquecendo a economia. Não está. Ele está botando dinheiro na mão dos coleguinhas dele do PT, dos pelegos dele, de sindicato peleguista dele, amigo do Lula lá. Só está indo para esse pessoal. Os empresários, camarada do Lula, que está ganhando dinheiro como se não houvesse. Os banqueiros estão rindo daqui até aqui com o governo Lula, né? Na prática, só piorando a vida do pobre, isso daí, né? E diz o que o Galípolo negou que a atuação do Banco Central viabilizou a compra do Master pelo BRB. Pode não ter viabilizado, mas que que teve gente defendendo isso, teve, tá? Inclusive dentro do Banco Central, a gente sabe disso. Inclusive o Lula falou para deixar isso, não vender para o André Esteves, que ia dar um outro jeito. E daí magicamente surgiu o fato do BRB estar querendo comprar o Master no início de 2025. Essa história tá muito estranha no final das contas, tá? Bom, teve uma explicação que ele deu aqui que é interessante, tá? Porque teve uma multa do Banco Central ao Campos Neto, né? O Campos Neto era o presidente do Banco Central antes e ele foi multado pelo Banco Central, mas o Galípolo disse que foi meramente uma multa gerada por preenchimento inadequado de dados, não teve nada de crítico nessa multa do Campos Neto. Não deixa de ser uma coisa elegante que ele falou, para não... Ele poderia ter jogado lama no Campos Neto, né, e coisa e tal, mas aí que tá, essa é a beleza da independência do Banco Central, né? Ele sabe também que quando o Flávio ganhar a eleição esse ano, vai assumir ano que vem, ele vai escolher o próximo presidente do Banco Central, né? Se ele jogar lama no Campos Neto agora, arrisca o próximo presidente jogar lama nele também, né? Então ficou esclarecido esse ponto também da multa que foi dada ao Campos Neto. Enfim, eu confesso para vocês que eu fico sempre muito chateado com essas reuniões no Congresso brasileiro. Por mais que os senadores e deputados tenham melhorado, estão mais aguerridos na hora de perguntar a esse pessoal, eu ainda sinto um tom muito mais condescendente do que você tem, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando vai um ministro dar explicações para o Congresso, o pessoal é agressivo mesmo, acusa e não sei o que lá, e aperta a pessoa para dar resposta e não sei o que lá. Aqui no Brasil a coisa toda ainda é muito subserviente, ainda é muito calminha, coisa tão muito educado. É o que eu falo para você, gente. O negócio de poderes da República não foi feito para ser educado. A harmonia de poderes da República de cu é rola. Não é para ser assim, é para brigar, é para os poderes brigarem. Os congressistas têm que apertar o cara, né? Então eu ainda sinto que falta. Então tá melhorando, tá? Não me entenda mal. Já teve gente perguntando ali coisas mais incômodas. Antigamente era só passação de pano. Já teve algumas perguntas incômodas e coisa e tal. Então, tá melhorando, mas ainda tá longe ainda, cara. Eu prefiro muito mais o esquema americano, que o pessoal mete o pau mesmo, acusa e fala critica, interrompe, né? E é assim que tem que ser. Porque é para brigar, os poderes da República é para brigar um contra o outro, é para o judiciário brigar com o executivo, o legislativo brigar com o executivo, o legislativo brigar com o judiciário. A ideia da República é essa. Se tem harmonia, estão botando no cu da gente, dos brasileiros. Sempre é assim, né? É por isso que você tem 3 poderes. Senão tinha um poder só, pô. Senão inventava a porra da idiotice do poder moderador do Dom Pedro I lá, que porra. Aí é a mesma coisa que ter uma monarquia absolutista, né? Não tem lógica nenhuma. Tem que ter briga. O importante é a briga. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.